Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Essa palestra eu fiz numa noite de terça-feira, e aí, conversando com a dona Neuza, a gente achou interessante trazer também num domingo, porque às vezes são outras pessoas que vêm até a casa, né? E mesmo quem tenha assistido essa palestra de terça-feira também, sempre quando a gente ouve da palavra de Jesus, sempre quando a gente estuda, a gente aprende alguma coisa a mais. Então, eu mesma, quando estava revisitando a palestra, né, para vir aqui hoje, tive outros olhares, uma outra perspectiva de algumas questões. Então, sempre é bom a gente estar se renovando. E falar da palavra inclusão, como a Daniane tinha comentado no começo, a gente ouve muito falar sobre essa palavra, né? Atualmente ainda mais, né? Então a gente fala, inclusão, inclusão. Mas aí, eu, por exemplo, trabalho numa escola, né? Ouço muito isso. Eu fico pensando, será que a gente age de uma maneira inclusiva, realmente como, por exemplo, Jesus agia? Porque o tema dessa palavra é o Evangelho da Inclusão. Por quê? Jesus, em toda a sua trajetória, ele foi o homem que mais agregou pessoas junto a ele, não fez distinção de pessoas. Ele não falava, olha, esse aqui eu vou curar, esse aqui não, essa aqui pode andar comigo, esse aqui não. Pelo contrário, ele deixou lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, a seguinte frase para a gente: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu deixei até em negrito essa parte, né? Todas as pessoas, porque ele não fez distinção e falar assim, olha, gente, vocês só podem falar da minha palavra para os judeus, ou vocês só podem falar a minha palavra para os homens, ou só para as mulheres, ou só para essa casta social. Não, ele deixou muito claro que era para todas as pessoas. E ele deixou um desafio para a gente muito grande. Porque hoje, 2025 anos depois, né, da sua vinda, a gente ainda tem umas questões muito mal resolvidas com essa questão de inclusão, da gente não fazer essa diferenciação de pessoas pela sua classe social, pela sua etnia, pela sua cor, pela sua opção sexual, pela sua religião. Então, ele deixou isso bem claro para a gente. E ele, como em muitas outras passagens, é para a gente um exemplo vivo do que é inclusão, do que é o amor. Então, ali ele curou coxos, surdos, cegos, leprosos, catalépticos, pessoas que tinham distúrbios psicológicos, psiquiátricos, quem estava com obsessões. Então, ele não fez realmente nenhuma distinção. Ah, não, esse aqui eu vou ajudar, esse aqui não. Quem chegava próximo dele e pedia socorro, ele ajudava com todo o seu amor. E muito mais, além do que as curas maravilhosas que ele realizou, ele agregava aos seus seguidores qualquer tipo de pessoa. Então, por exemplo, as mulheres, naquela época, não podiam frequentar certos lugares, mas dentro das suas seguidoras ali, ele tinha muitas mulheres. Ele tinha pessoas, por exemplo, como os samaritanos, que olhavam para ele e queriam seguir a sua palavra. Em outros tempos, as pessoas fariam alguma distinção ali. Ele entrava em casa de fariseus, de publicanos. Não tinha tempo ruim. Não tinha essa realmente separação de pessoas. Porque naquela época, como eu disse, já existia muita separação. Então, tinha as castas sociais ali, onde havia uma separação tão grande que as pessoas passavam e julgavam com aquele olhar que destruía a pessoa só de olhar, só porque tinha, às vezes, uma religião diferente, ou, nesse caso, porque era uma mulher. Então, ele agregou ali aos seus seguidores todos os tipos de pessoas. E sempre quando ele era questionado a respeito disso, porque os fariseus, por exemplo, ficavam doidos, né? Falava, como pode, né? Ele falava, eu não vim aqui para fazer separação. Eu vim aqui para trazer o amor.
Então, como o evangelho dele é o amor, a palavra mais pura, né, ali, o significado mais incrível, né, dessa palavra, ele não fazia essa separação. Ah, não, essas pessoas não podem me seguir porque às vezes vieram de uma classe social diferente. Já pensou se Jesus fizesse isso? Falasse, não, eu vou curar só os ricos. Qual era o sentido disso? Não, eu vou só quem me der mais dinheiro. Quem puder me dar mais dinheiro, eu vou curar. Já pensou Jesus fazendo isso? Ah, não, essa pessoa é de uma raça diferente da minha. Não pode andar comigo. Que ensinamento que ele traria para a gente? Que transformação e revolução ele traria, sendo que ele seguiria as mesmas práticas que estavam acontecendo naquele tempo? Ele abominava isso. Ele queria trazer todo tipo de pessoa para perto dele, todas as criaturas, tanto a questão humana como também os animais. Ele ali amava todos. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem uma parte que fala assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com um espírito de fraternidade. Então, aí na Declaração Universal fala isso, que todos nós nascemos livres e iguais. Vocês acham que na sociedade que a gente vive hoje, realmente a gente está seguindo isso que está nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Pois é. A gente está ainda caminhando, na verdade, na contramão disso, né? A gente já sentencia alguém que nasce numa condição social diferente, vai viver assim para a vida toda e não se misture com a gente, infelizmente. E também, no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, os Espíritos respondem a Kardec, né, quando ele questiona que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só as suportam murmurando e, assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, aqui no começo, ele vai de encontro ali com o que diz a lei dos direitos humanos, que Deus criou todo mundo igual. Ele não falou assim, esse eu vou fazer de um jeito diferente, esse aqui, não. Criou simples e ignorantes, nós viemos dele, nós temos em nós um pedacinho de Deus, todos nós aqui. Então, quando ele criou a gente, por mais que as nossas questões físicas são diferentes, ele deu para a gente as mesmas condições para nós conseguirmos galgar aí esses degraus da nossa felicidade prometida, né? Essa felicidade eterna que a gente tanto ouve. Mas, mesmo nós sendo criados iguais ali, né? Simples e ignorantes, a gente vai tendo as provas nas nossas vidas, né? Que a gente sabe que são muitas. Mas, dependendo de como a gente trilha esse caminho, né, com esses obstáculos, alguns vão mais rápido por esse caminho, alguns vão mais capengando ali, né? Mas ele deu a mesma oportunidade para todo mundo. E a gente, né, diante das nossas imperfeições, né, como humanos que somos, vamos ali dando uma escorregada, né, reclamando um pouco mais do que a gente deveria. E aí, esse degrau, né, esses degraus dessa escada, eles têm começa a ter essa diferença. Então, uns vão subindo mais rápido, outros estão
mais devagar. Eu estou achando que eu estou até meio manca aqui, andando meio... subindo assim a passos lentos, mas estamos indo. Então, o que a gente pode tirar dessa parte, também comparando, né, a Declaração de Direitos Humanos? Que todos somos iguais perante a lei, mas principalmente perante a Deus. Ele deu para a gente as mesmas condições. Estamos aqui juntos nesse momento, nesse mundo de provas e expiações, juntos e misturados. Mesmo que tenham uns um pouquinho mais para cima, outros um pouquinho mais para baixo, todos estamos aqui. E temos as mesmas capacidades, né? Mas depende muito da gente também, como a gente enfrenta essas provações que acabam chegando na nossa vida. E aí, você já se perguntou por que algumas pessoas vêm com algumas deficiências físicas ou mentais? A gente, como espírita, a gente tem uma famosa frase que a gente fala, né, que acaba sendo muito errada, né, de julgar o outro falando assim: ele veio assim porque ele tem muitas provas, porque na vida passada, né, deve ter acontecido alguma coisa. Então, é o primeiro instinto da gente já falar isso, né? Não, porque na vida passada essa pessoa, né, foi difícil. Mas aí eu tenho duas notícias para nós. Todos nós somos deficientes em algum grau, porque a deficiência ela é falta de alguma coisa. Então, quando a gente vai fazer algum exame ali de sangue, deu deficiência de vitamina B12, por exemplo. É porque a gente está com a falta dessa vitamina. E a outra questão é que todos nós somos devedores da lei divina. Coloquei até o seu barriga aí, quem gosta de Chaves, porque ele está ali cobrando o aluguel. A gente está aqui porque a gente tem muitas dívidas para, né, pagar. E se a gente, né, ficar reclamando, tem que fazer isso aí, na próxima encarnação, o que acontece? Dobra. Então, é melhor a gente passar mais tranquilo, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem esse instinto de, em primeiro momento, julgar, né, quando a gente vê alguém com essa falta de alguma questão, e sempre colocar as vidas passadas como algo determinante para aquela pessoa estar daquele jeito, sendo que a gente não está olhando para nós mesmos, as nossas dificuldades, essas nossas deficiências de muitas questões. Ninguém é igual a ninguém aqui em termos de, eu sei, por exemplo, fazer uma palestra, tenho essa facilidade da fala. Mas minha mãe, por exemplo, morre de medo de subir num palco. Mas ela era professora. Então, ela tem as habilidades dela, eu tenho as minhas habilidades, eu tenho que respeitar as limitações dela e ela tem que respeitar as minhas limitações. Porque todos estamos aqui, como eu falei, juntos e misturados nesse mundo de provas e expiações, porque a gente tem muita coisa para pagar. E aí, quando a gente olha o nosso irmão que tem uma dificuldade maior, a gente tem esse instinto de julgar, né? Mas, se a gente está aqui, nesse mundo de provas e expiações, é porque a gente também, né, não fez muita coisa boa, né? Senão a gente estava em outro lugar, né, dona Neuza? Estava num mundo muito mais avançado, muito mais evoluído, muito mais feliz, onde o mal ainda não ia prevalecer, pelo contrário, o bem, o amor, a felicidade. Então, se a gente está aqui, é porque a gente também tem muitas dívidas para sanar. Porque, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra ela vai ser um misto ali de escola, então a gente vem para aprender muita coisa, com o nosso próximo principalmente. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Por quê? Porque são nessas divergências de pensamentos, de cultura, que a gente vai conhecer, respeitar o outro e aprender muitas outras coisas. Já pensou se todo mundo fosse igual? Que chato que ia ser? Você ia conversar com uma pessoa, a pessoa ia ter o mesmo pensamento que você, não ia ter conversa. Os dois iam ficar, tá bom, né? Mas se o outro tem um pensamento diferente do meu, mas eu respeito o pensamento dele, eu falo, olha, vamos trocar uma ideia sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre tal assunto? Eu acho que isso, isso, isso. Nossa, nunca tinha pensado, olha, mas o meu ponto de vista é esse.
A gente consegue ter uma conversa tranquila, assim, com alguém que pensa diferente da gente? Sejam sinceros que a espiritualidade está vendo tudo. É difícil, né? Ainda mais quando fala de política, futebol e religião. Aí, lascou. Eu quero impor no outro o meu pensamento, colocar ali, você tem que pensar igual a mim e acabou. E se você não pensar, você não é meu amigo. Ué, cadê o respeito nisso? Da diferença? Onde está? Se o outro tem que pensar exatamente igual eu penso, eu não estou respeitando o pensamento dele. E eu estou querendo que ele seja meu amigo só se ele pensar assim. Não é verdade? E aí também a Terra vai ser o nosso presídio, porque, gente, acreditem, para o espírito é muito pior encarnar do que desencarnar. A gente passa por um processo para vir, por exemplo, para a Terra, fala, meu Deus, eu vou ter que encarnar. Eu vou ter que ficar com aquele corpo pesado, vou ter que enfrentar uns perrengues. Então, para a gente, é terrível encarnar. Apesar da gente saber que a gente precisa, né? É muito mais doloroso. Ninguém gosta de sentir dor, né? Mas a gente precisa passar por isso. E aí, quando desencarna, a gente, né, volta ao nosso estado principal ali, que é o espírito. Então, a gente se liberta dessa prisão, que é o mundo, principalmente esse mundo de provas e expiações ainda que nós estamos. E também a Terra vai ser o nosso hospital, onde a gente vai curar aí as chagas, tanto físicas quanto espirituais também, que a gente teve ao longo das encarnações, né? Então, ele vai servir também para a gente se curar de muitas coisas que a gente precisa. E como eu falei, será que nós estamos respeitando os nossos irmãos que têm alguma deficiência, ou que é diferente, ou pensa diferente da gente? Porque, como eu falei, Jesus, há 2025 anos atrás, já trouxe essa máxima para a gente, que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. Já começa daí, é um mandamento maior. E a gente, 2025 anos depois, continua fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros que aconteciam naquela época, por exemplo, que é separar uma pessoa que é diferente de mim ou que pensa diferente de mim e excluir. E não só excluir, né? Eu tenho que ir lá, por exemplo, nas redes sociais, dar a minha opinião sobre algo. Isso é até interessante. É um estudo sociológico assim, bem interessante. Porque por que a gente tem que opinar sobre tudo? A gente não precisa opinar sobre tudo. Alguém postou alguma coisa ali nas redes sociais, a gente fala, não concordo. E aí começa. Gente, você olhou um negócio, às vezes vai contra os seus princípios, por exemplo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma prece por essa pessoa. Se for algo muito absurdo que a gente vê e fala, meu Deus, essa pessoa está meio desviada. A gente tem que pensar, poxa, eu vou fazer uma prece para a espiritualidade conseguir ajudar essa pessoa a seguir um caminho do bem, a seguir um caminho bom, mas não ir lá e falar assim, não, porque você é isso, porque... Com as redes sociais ficou tão fácil a gente ser juiz das outras pessoas. A gente tem essa mania de tudo a gente querer dar a nossa opinião e, às vezes, a gente nem sabe sobre o assunto, mas está lá. Quero participar, colocando aqui. E aí desrespeita o outro, desrespeita... Enfim, a família do outro, já coloca tudo no mesmo bolo ali e perde totalmente o respeito, o amor pelo meu próximo, por conta de um assunto que, às vezes, é tão banal. Por exemplo, quantas pessoas a gente viu nas últimas eleições brigando com a família por causa de posicionamento político? Quantas pessoas a gente viu fazendo isso? Então, assim... A gente pode conversar com a outra, mostrar o nosso ponto de vista, mas não querer empurrar a goela abaixo a minha opinião, e a minha opinião é a certa. E se não for a certa? Porque a gente acha que a gente é o dono da razão e só a gente está certo e o outro está errado.
E se não? E se o outro estiver certo e a gente está errado e a gente está... Não, eu sou certo. Eu sou muito inteligente e tudo que eu penso é o mais. E se não for? E como eu falei, a gente ainda vive num mundo cheio de preconceito. E falar sobre inclusão é falar sobre preconceito. Porque a palavra inclusão é de incluir, não de excluir. E o preconceito, ele traz essa carga de exclusão muito grande. Porque quem tem o preconceito de alguma coisa, primeiro que nem está entendendo muito o que está acontecendo, porque é um pré-julgamento, né? Então, o preconceito ele é um substantivo abstrato que designa o ato de julgar, ou seja, de emitir um juízo ou uma sentença sobre algo antes de conhecer-se o que se é julgado. Então, é um pré-conceito. Eu não sei o que está acontecendo na vida do meu irmão. Ali, ele está bravo ali no trabalho. E eu falo, esse aí está bravo assim, porque deve ter... E já começa a destilar o meu veneno. Deve ter brigado com a esposa, deve ter feito isso, deve ter feito... E eu nem estou sabendo o que está acontecendo. Mas eu estou lá já tendo esse pré-julgamento. E se a gente só pensasse, está errado? Tá, mas ficaria aqui. Mas, como eu falei, com as redes sociais ainda hoje... A gente só não pensa, a gente pensa, fala, compartilha, joga nas redes e vai. E o negócio vai escalonando muito maior. Isso também a gente pode trazer para as deficiências, para as síndromes, para transtornos, que a gente olha uma pessoa e já julga, sem entender qual é a condição daquela pessoa, já coloca ali numa gavetinha do preconceito, já exclui essa pessoa porque eu não quero entender, eu não sou obrigada a entender. Não quero. Então, eu quero tirar da minha vida. É mais cômodo. A ignorância, falam que é uma bênção, mas não é, não. E por que a gente não usa as redes sociais, a internet, enfim, para a gente, na verdade, entender o outro? Eu tenho uma pessoa ali no meu trabalho que ela tem uma condição física diferente. Deixa eu ver do que se trata. Deixa eu conversar com ela e entender quais são as suas limitações. Por que a gente não fala? Porque é mais fácil ignorar, não é? Mas não é. Porque, a partir desse momento, a gente está indo totalmente contra as leis de Deus, as leis de Jesus, todos os ensinamentos que Ele deixou para a gente. Porque quem a gente é para julgar o outro? É o que a gente fala, quando tem um dedo apontado para o outro, tem mais 4 virado para mim. Mas, principalmente agora com a internet, ficou muito fácil a gente julgar ali, sentadinho na nossa casa, no nosso celular, julgando todo mundo, tudo o que acontece, emitindo a nossa opinião, às vezes sem saber. E lá, em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, Jesus disse, não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado aos outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhas servido com os outros. Lembra que eu falei que a gente está aqui tudo junto e misturado nessa terra de meu Deus, nesse mundo de provas e expiações? Por que eu estou julgando o meu irmão que é diferente de mim e não estou olhando para as minhas falhas, para as coisas que eu tenho que melhorar, para as coisas que eu tenho que fazer para alcançar essa felicidade? É muito mais fácil, né, apontar o erro do outro do que a gente fazer a nossa reforma íntima, que a gente fala tanto no Espiritismo, que é vasculhar ali dentro da gente o pior da gente. Porque a gente tem aquele pontinho ali que é muito ruim ainda, muito ruim. Muito longe ainda dos ensinamentos de Jesus. E pegar aquele ponto e falar, o que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar hoje? O que eu posso começar hoje a melhorar? Não é, não, mas isso aqui é muito difícil, eu vou deixar para a próxima encarnação. Hoje,
O que eu posso fazer hoje? A gente não sabe como vai ser o amanhã. A gente não sabe quais outras dificuldades a gente também vai ter para enfrentar, e a gente vai falar, deixa aquele outro problema, eu vou resolver outro. E aí vai pulando de encarnação para encarnação, acumulando essas questões não resolvidas, porque eu só gosto de apontar o erro do outro. Falar, você é diferente de mim, você é isso, você é aquilo, e estou esquecendo de olhar para mim. E quanto mais a gente olhar para nós mesmos, mais a gente consegue trazer para perto o próximo. A gente não vai ter esse instinto terrível de excluir, porque eu não quero saber da vida do outro. Porque eu não quero saber como eu posso ajudar o outro. A doutrina do Cristo é amor. E quando a gente realmente entender isso, aí sim a gente vai estar sendo inclusivo, respeitoso, caridoso. Todos os ensinamentos que Jesus deixou para a gente. Amor. Essa é a palavra-chave. E o que nos faz acreditar que nós somos melhores do que o nosso irmão que tem alguma deficiência ou ele é diferente de nós? Em que ponto a gente falou assim, não, eu sou o certo, ele é o errado. Eu sou melhor porque eu sou perfeito. A gente é perfeito? Tem alguém perfeito nessa terra aqui, hoje, encarnado? Tem, dona Neuza? Alguém perfeito? Eu não conheço. Olha, o único que veio, mataram. Eu ia falar isso mesmo. O único que veio, que trouxe todos os ensinamentos, que, assim, saiu da sua máxima ali de perfeição, veio como humano para sofrer demais. Ele não virou e falou assim, não, esse aqui eu não vou ajudar, não. Ele morreu por cada um de nós. Cada um, sem distinção. Sem separação de cor, de credo, de classe social, de nada. E aí a gente, não sei se vocês separaram, tem alguma coisa diferente aqui em mim, que é esse crachazinho aqui. Esse cordãozinho bonitinho. Alguém sabe o que é esse cordãozinho de girassol? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas sabem. Esse cordão, ele significa que a pessoa que está portando ele tem alguma deficiência oculta. Ou seja, que não dá para ver, né, a olho nu. E aí você fala, Ana, por que você carrega um desse? Você não tem cara de nada. Deficiência oculta, lembra que eu falei? Não dá para ver? Por que a gente acha que tem que ter uma cara? Algum transtorno? Tem que ter alguma coisa diferente, assim, que a pessoa olha e fala... Ah. Eu recebi recentemente um diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, quando eu recebi esse diagnóstico, caiu a ficha sobre muitas coisas da minha vida. Então, é importante um diagnóstico, e isso cada vez mais tem sido falado, e é importante a gente não banalizar isso, tanto esses transtornos como autismo, enfim, diversos outros transtornos que a gente ouve e fala assim, nossa, agora tudo é TDAH, agora tudo é autismo. Não, gente, é porque agora tem diagnóstico. Quantos anos a gente passou sem ter um diagnóstico e as crianças, os adultos, eram colocados em caixinhas separadas ali, esse aqui é burro, esse aqui... Era assim que era tratado. Agora tem diagnóstico. E aí, quando eu recebi esse diagnóstico, algumas pessoas próximas de mim falaram assim, nossa, você não tem cara de quem tem TDAH. Aí eu fiquei assim, hã? Cara de quem tem TDAH? Tem uma coisa específica, assim, que você tem TDAH, você é assim, tem que ter todos os, né, os traços ali. Fiquei tipo, o quê? E aí teve gente que me olhou diferente um pouco depois, eu falei, gente, por que as pessoas acham que se ela foi diagnosticada com algum transtorno ou se tem alguma deficiência, a gente já fala, ai, coitado,
A gente tem essa mania de usar essa palavra coitado, tadinho. Ai, tadinha dela. Isso é muito triste, porque a gente já está tendo um preconceito e a gente já está tendo um julgamento e a gente já está tendo uma exclusão, dependendo do transtorno ou da deficiência. Por quê? O que faz a gente achar que a gente é melhor do que o outro? O que a gente pode falar sobre Beethoven? Beethoven ele ficou surdo aos 44 anos. E, para quem não sabe, ele era um músico maravilhoso, um pianista. E aí, aos 44 anos, ele não ouvia absolutamente mais nada. Era só silêncio. Aí falaram, ai, tadinho do Beethoven. Ele ficou surdo. Agora ele é deficiente, ele não pode mais tocar. Ele vai abandonar a carreira, com certeza, porque não dá, né? Impossível. E aí, depois que ele ficou surdo, ele compôs 3 das suas obras mais famosas, que foi o Quarteto para Cordas, a Nona Sinfonia e a Missa Solene. E aí todo mundo, ai, tadinho do Beethoven, ficou surdo. Ele foi lá e colocou músicas mais maravilhosas ainda para mostrar que aquilo não era uma limitação, era uma condição física que ele estava tendo, e não é fácil, com certeza. Imagina, para um músico ficar surdo. Mas ele falou, não, coitado do quê? Não. E o Stephen Hawking? Ele hoje é considerado um dos maiores físicos da história, junto ali de Isaac Newton, Albert Einstein e Galileu Galilei. E aos 21 anos, ele foi diagnosticado com ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, onde ele viu todo o corpo dele atrofiar. Ele não conseguia mais andar, ele não conseguia mais se mexer, ele não conseguia mais falar. E aí foi, depois desse tempo, onde ele criou teorias que a gente tem estudado até hoje. Mas, na época, com certeza, olharam estranho para ele. Falaram, como é que ele vai fazer? Imagina. Mas a nossa mania de julgar o outro é implacável. Da gente menosprezar, diminuir. E como a gente pode perceber, a gente está muito distante ainda da proposta inclusiva realmente que Jesus deixou para a gente. Mas se hoje a gente está aqui e esse tema tocou um pouquinho o nosso coração, a gente pode mudar. Mesmo que ainda com ações ali tateantes, né? A gente indo aos poucos, a gente pode trazer o outro mais perto da gente. Como? A gente pode avaliar as nossas próprias visões e preconceitos. Como eu falei, ninguém aqui é perfeito. Então, eu vou ver para me melhorar e entender o outro. E largar a mão dos preconceitos. Estudar e entender as particularidades de cada um. Seja alguém com alguma deficiência, algum transtorno, ou seja alguém que pensa diferente de mim. Vou conversar, vou tentar entender o lado do outro. Acolher com amor a todos, inclusive e principalmente a família, se for alguma pessoa que tem alguma deficiência, algum transtorno, porque não é fácil, a família também é muito afetada por essa dificuldade. E a gente tem que prestar nossa solidariedade, prestar ajuda, o máximo que a gente pode. E abraçar as diferenças. Entender que a diferença, o outro ser diferente de mim, é o que faz isso ser incrível. É o que faz a gente estar hoje aqui tendo essa troca. Porque se todo mundo fosse igual, para que a gente, né, vem aqui aprender? Eu já sei, todo mundo pensa igual. Essa troca é muito importante, mas a gente tem que abraçar a diferença. E aí eu tenho um videozinho, que eu vou colocar rapidinho, que vai falar sobre isso, sobre a gente realmente abraçar a diferença e não fazer essa exclusão.
se alguém não conseguiu ver o vídeo rapidinho explicando, tinha ali um porquinho espinho, que ele estava na escola, e toda vez que ele esbarrava em alguém, machucava ali, e as pessoas ficavam meio incomodadas e tal. E aí, uma amiga falou assim, vou dar um presente para ele. E ele, ali já triste com aquela situação, abriu o presente, só tinha umas espumas, né, uns negócios assim. Aí ele falou, estão me zoando de novo, não é possível. E aí, na verdade, eram espuminhas que a amiga colocou ali nos seus espinhos para que ela conseguisse abraçá-lo. Então, ela não viu aquela diferença dele como algo que ia impedir ela de se aproximar dele. Ela foi lá e resolveu. Como é que eu posso resolver? Vou lá, coloquei e consegui abraçar essa diferença. E, para terminar, uma musiquinha que vai falar sobre também as diferenças. E aí a gente encerra. Pode ir. Tem preto, tem branco, amarelo e azul. Tem leste, oeste, tem norte, tem sul. Tem terra, tem água, tem rio e tem mar. Tem dias de sol, noites de luar. Tem olhos que enxergam, tem olhos que não. Tem mãos que trabalham, tem gente sem mão. Tem choro, tem riso, menino e menina. Tudo é diferente, isso fascina. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Tem olhos que enxergam, tem olhos que não. Tem mãos que trabalham, tem gente sem mão. Tem choro, tem riso, menino e menina. Tudo é diferente, isso fascina. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou diferente, eu sou contente. Amo gente, amo viver. Tem preto e tem branco. O que ela nos diz é que essa diferença ela não pode ser um impeditivo para a gente olhar para o nosso próximo com amor, com zelo, com caridade e abraçar as diferenças, trazer para perto e seguir a máxima que Jesus nos deixou, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, que hoje a gente possa ter saído daqui com essa sementinha plantada no nosso coração e que a gente possa ser cada vez mais um exemplo, como Jesus foi, e seguir os seus ensinamentos, trazendo realmente esse valor dessa palavra que é a inclusão. Obrigada a todos, que Jesus os abençoe.